quase toda reunião que ele prega esse livro. Mateus 15. Vamos rapidinho lá dar uma olhadinha. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus falou, Mateus 15. Mateus 15. Gui. Tudo bem, Gui? Tudo na paz, Gui? Glória a Deus. Gente, lá no livro de Mateus 15, versículo 10. Olha o que está escrito aí, ó. Isso aqui, as letras vermelhas, é a palavra de Jesus. Tem umas Bíblias que está em negrito, está mais escurinha do que as outras, são palavras de Jesus. Glória a Deus. Ele disse assim, ó, e chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. Vamos dar uma paradinha aqui? Ele, primeiro, antes dele pregar lá a palavra, o que ele disse para o pessoal? Gente, ouvir e entender. Não é só você ouvir, é para você ouvir e entender. Porque às vezes a gente vem para a igreja, a gente ouve, mas não entende o que Deus está falando. Se você não ouvir, e você ouvir e não entender, você não acerta o lugar certo da sua vitória. Você está entendendo? A sua bênção está naquilo que você entende que Jesus está falando. Aqui na Bíblia tinha uma mulher, que era a mulher era a Lídia. Essa mulher, ela queria muita salvação da família dela. E a Bíblia diz que Deus, Jesus, ele abriu o coração de Lídia para que a Lídia ficasse atenta, para que ela entendesse o que Paulo estava pregando. Só depois que ela entendeu o que Paulo estava pregando, que aí sim foi batizada ela e a família dela. Quer dizer, o milagre dela só aconteceu depois que abriu o coração, que ela entendeu. Porque às vezes você ouve a palavra e você não entende o que Deus está falando. Aí você fica ali toda a vida. E às vezes você tem pessoas que começam a pensar até que o problema está na igreja, está no pastor, e não é, gente. Porque se a igreja tem milagre, a igreja tem coisa acontecendo, então o problema não é na igreja. Você tem que ver se você está entendendo o que está sendo pregado. Porque ontem não é sexta-feira, eu não sei quem estava aqui sexta-feira, que eu estava pregando sobre depressão. Quem estava aqui, levanta assim a mão, eu preguei sobre depressão, lembra? Depois do culto, veio uma mulher falar comigo, porque às vezes tem hora que você parece estar jogando piada para mim. Não, Deus não erra. Ele disse assim, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Se Deus enviou a palavra, que tinha alguém que precisava ouvir. E depois do culto veio uma mulher conversar comigo, a mulher assim. Aí a mulher veio conversar comigo, pastora, eu estou passando exatamente o que a senhora pregou. Eu tenho depressão. E ela disse, olha o que a depressão fez comigo. Ela levantou a blusa assim, a barriga da mulher cheia de claveira, assim, magrinha, sequinha. Eu falei, eu não era assim. Eu era forte, eu trabalhava, tinha minha vida. E fui começando a ficar deprimida. O que aconteceu? Por causa da depressão, ela parou de comer direito. Aí deu uns probleminha nela lá, que a mulher só evacuava para o supositório. A mulher não conseguia comer direito, não estava comendo. Ela me explicou aqui. Ela e a pessoa que estava lá não está comendo nada. Não está comendo, só consegue evacuar para o supositório. E a mulher está seca, não dorme durante a noite. E eu expliquei a ela conversei com ela falou, pastora, hoje eu entendi o que é depressão. Foi bom vir aqui, Deus falou certinho comigo. E aí eu expliquei a ela o que era depressão, que aquilo ali era espiritual, fiz uma oração pela mulher. Eu falei, irmão, você vai para casa, você vai comigo,
Jesus Cristo já te deu saúde. Aí ela foi. Eu estou com um áudio aqui no WhatsApp, porque eu estava falando com a Natasha ontem, da irmã dela. Perguntei como é que está ela. Ela falou, pastor, ela está muito animada. Ela saiu daí muito animada, disse que a palavra foi todinha para ela. Ela comeu, foi no banheiro, não precisou usar supositório, dormiu. Ela falou, inclusive ela está dormindo. Ela gostou muito do culto. Ela disse até que vai voltar para conversar melhor com a senhora, para poder participar e discutir, que foi muito bem a ela. Então, se a igreja acontece esse tipo de coisa, um milagre, então porque Deus está ali, gente. Aí você tem que ver se você está entendendo o que Deus está falando. Ah, mas por que na minha vida não acontece? Acontece, se você entender, vai acontecer. Ela entendeu que a depressão é espiritual, ela entendeu? Ela falou comigo. Ela falou aqui, agora eu entendi o que é depressão. Isso é espiritual, que me atacou. Por isso que eu quero que a senhora ore por mim. E a mulher foi no banheiro, sem supositório, comeu, estava dormindo, tranquilo. E eu falei para ela, em nome de Jesus, você vai engordar, você vai dar a volta por cima, você vai contar seu testemunho. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, gente, ela funciona. Mas ela funciona na vida daquele que crê. E para mim crer, eu tenho que entender o que Deus está falando. Se eu não entender, não tem como. Você entendeu? Uma vez, vamos supor assim que passa alguém que já passou, já aconteceu isso comigo, mas eu não entendi nada. Passou uma pessoa perto de mim e falou comigo, eu não sei, de repente é um conhecido que falou comigo de carro, mas eu não entendi nada que a pessoa falou com o carro, passou tão rápido. Vai lá! Falei, ixi, Jesus, será que a pessoa diz, não entendi nada? Você não está entendendo? Aí vamos supor assim, você está passando na rua, aí passa um carro rápido, te avisa, sai da frente, olha o carro aí, mas você não entendeu nada, você quer, pronto, morreu. Você não está entendendo? Você não entende, você não consegue sair daquele lugar. Então é preciso ouvir, é por isso que ele falou, ouvir e entender. Agora vamos dar um pulinho lá no livro de, ainda está no livro de Mateus. Ele está falando aqui, vamos lá. Gente, aqui nesse ministério não tinha testemunho antigamente, não. Tem muito testemunho que às vezes a gente não fala. Pessoas que me ligam, entendeu? Igual outra pessoa me ligou muito mal de madrugada. Porque às vezes a pessoa fica assim, não vou falar nada do pastor não. Está cheio de problema no casamento, não vou falar nada. Não fala não, vai levando. Você não está entendendo? A Bíblia diz, gente, comunicai os santos as suas necessidades. Se fosse uma pessoa que contasse para todo mundo, tudo bem, você não vai falar. Mas eu, quando tenho um problema muito sério que eu preciso resolver, que eu não estou conseguindo resolver sozinho, eu converso com o meu pastor, gente. Pastor é para isso. Ele precisa me dar uma orientação espiritual, ou às vezes ele nem fala nada, não te orienta, mas ele vai orar em cima daquele problema seu. Está entendendo? Às vezes a pessoa ora por você, mas não naquela situação, ela não sabe o que você está passando. Entendeu? Eu estava passando uma situaçãozinha aí, meu pastor sempre ora por mim. Eu estava passando uma situaçãozinha aí na área financeira. Eu dei uma ligadinha, passei um zap pro meu pastor, me ajuda em oração nessa área aí da minha vida. Tá vendo? Pode deixar que ainda hoje vai melhorar. Ele orou lá, eu orei daqui, no mesmo dia melhorou a situação, porque ele soube o que é, ele já ora por mim. Mas ele reforçou um pouquinho aquela área daquela oração. Às vezes a pessoa não fala, fica carregando a cruz sozinha, vai morrendo. Você está entendendo? A Bíblia. Oi? Ah, que benção, glória a Deus, amém. Entendeu? Então a gente precisa entender. A gente às vezes não fala com o pastor, não conversa. Igual a Luciene, foi você ou sua mãe que falou comigo, estava uma semana lá sem água. Foi você, né? Então, uma semana, mas quando for assim, já tem que falar logo. 2 dias já está sem água, eu já vou comunicar logo. Mas o pastor trabalha na cidade? Não, mas ele com ela tem uma intimidade com alguém que pode consertar aquilo para você, gente. Oi? Você está entendendo? Já a gente pode cair dentro de oração, que você é demônio, gente. Já pensando que não é demônio, não faz a pessoa fechar lá, faz ligar 10, 20 bombas para deixar o povo do céu. Então, entendeu? A gente tem que orar, cair dentro daquilo ali, apresentar um jejum.
água, não sei quantos dias, não sei o quê, tudo seco, não tem nada. E eu fiz aí eu fui lá tomar um cafezinho com ela, eu ia para a igreja, tudo. E quando eu saí, eu fiz uma oração. Fiz uma oração para Deus prover a água lá para ela. Aí fui embora, fui lá para o Pastor Mota, que eu fui por tudo. Aí depois minha mãe passou esse zap, está até aqui gravado aqui. Ela falou, olha, quando você virou as costas, você foi para o Pastor Mota, a água começou a cair. E caiu forte, enchi tudo. Lavei roupa. Você não é porque a pessoa não acredita no profeta, não acredita no porta-voz de Deus, você não dá nada para aquela pessoa. Gente, nós somos tudo igual, não somos melhor do que ninguém, mas homem e mulher de Deus, quando ora, a coisa acontece, só não acontece se você não crê. Lá no livro de 2 Crônicas está escrito assim, ó, 2 Crônica 20:20, crede no Senhor seu Deus, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Mas se você não crê, você não prospera, você não anda. Glória a Deus. Então a gente precisa ver isso. Às vezes Deus está falando um negócio, mas quando o pastor fala um negócio comigo, eu creio. Amém. Vai acontecer. Glória a Deus. Funciona desse jeito. Então, vamos lá. Ele está falando aqui. Lá no Mateus. Lá no livro de Mateus 12. Tudo bom? Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mateus 12. Gente, hoje eu não sabia que você era irmão dela. Esse tempo todo, quando ela falou que você era irmão dela, eu falei, o quê? Seu irmão? Sério, eu não sabia. Sou irmão também. Tudo irmão. Então, gente, há pouco tempo que eu fui saber disso, não sabia não, tudo da família. Então, aí, tudo parente. A Rosângela falou um dia desse, eu falei, teu irmão? Doutor José, teu cunhado? Eu não sabia não. Glória a Deus. Oi, meu filho, Deus abençoe, como é que você está? Deus abençoe você, tá? Espero que você esteja bem, meu amor. Te amo, tá? Deus abençoe. É meu sobrinho, Judy lá de Petrópolis. Glória a Deus. Então, ele está falando aqui, ó, vamos lá. Mateus 12, versículo 43. Glória a Deus. 43. Acharei. Ele disse o que, gente? Lá, ouvir e entender. Aqui a gente vai entender qual é a importância de você sempre estar ouvindo a palavra, você nunca se afastar de Deus. Tem muitas pessoas que elas não entendem. Vamos dar uma paradinha aqui, vamos deixar aqui rapidinho que eu vou te explicar. Você, quando vem para a presença de Deus, todos nós viemos lá, nós herdamos lá o pecado de Adão e Eva. Então nós às vezes estávamos afastados de Deus, e quando viemos para a presença de Deus, Jesus disse assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Maria Madalena, quando ela se aproximou de Jesus, tinha 7 demônios nela, e foram expulsos, ela foi liberta. E às vezes você vem, se aproxima de Jesus, e você vem lá de fora do mundo, às vezes você não sabe, mas você veio e tinha demônios que agiam na sua vida. Como eu, né? Eu vim lá do mundo, então eu bebia, fumava, cheirava, e eu achava que aquilo ali era meu, que eu que fazia aquilo ali. Mas quando eu vim para a presença de Deus, que eu soube da verdade, eu descobri que aquilo não era eu. Que
tinha espíritos que me usavam para beber, fumar, cheirar. Não era eu, entendeu? Eu mesmo não nasci assim, Jesus não me fez assim. Jesus não me fez bebendo, fumando, cheirando, nada disso. Jesus me fez livre de tudo isso. Só que como eu não conhecia Jesus, a casa estava vazia. Pastor, o que é a casa? Nosso corpo. Nosso corpo é uma casa. Pastor, por quê? Porque nós somos de natureza trícia. Nós somos um espírito que moramos no corpo e possuímos uma alma. Então, o corpo é a casa onde você mora. Um dia que você vai voltar para casa, vai sair, né? Como até o apóstolo disse, o apóstolo Paulo disse, que ele ia sair desse tabernáculo, ia voltar para o céu. Ele ia sair daquele corpo. Então, um dia a gente vai sair desse corpo, vai embora para casa. O nosso corpo é uma casa, como se fosse uma casa. Então, o que acontece? Como eu não tinha Jesus, eu não conhecia a verdade, não conhecia a palavra, a casa estava vazia, sem Jesus. Jesus é verbo, Jesus é palavra. A palavra de Jesus é a mesma pessoa. Então eu não conhecia Jesus, então a casa estava vazia, deserta. Então, já viu o que acontece aí com casa vazia? E o pessoal entra ali, pincha, tem relação lá dentro, fuma, cheira lá dentro, está tudo vazio, abandonado. Assim somos nós, a casa vazia sem Jesus, aquele espírito, porque o demônio também, ele é um espírito que ele não tem corpo. É isso que você precisa entender, ele não tem corpo. Porque eu nasci pelo ventre da minha mãe, você nasceu pelo ventre da sua mãe, Jesus nasceu pelo ventre da Maria, mas o diabo não tem mãe. Você nunca ouviu falar, a mulher nasceu um demônio? Não. Você está entendendo? Porque ele não é um cidadão legal da terra. Ele não entrou pelo ventre, ele foi lançado. A Bíblia diz que ele foi lançado do céu aqui na terra. Se ele foi lançado, ele não foi formado no ventre, isso significa que ele não tem corpo. Ele é um espírito sem corpo. Você está entendendo? E o que ele faz? Quando a pessoa não conhece a verdade, como eu não conhecia, ele entra naquele corpo. Porque para ele beber, para ele fumar, para ele cheirar, para ele matar alguém, ele precisa de um corpo. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai pegar uma arma se ele não tem mão? Como é que ele vai botar lá a bebida na boca, vai cheirar se ele não tem nariz? Então ele precisa de um corpo. Aí ele vai para um corpo desocupado. Pastor, o que é isso? Aquela pessoa que não faz nada? Não. O corpo desocupado é aquela pessoa que não conhece a verdade, não tem Jesus dentro dela. A pessoa está vazia, não tem ninguém. Aí ele vai, olha, tem ninguém ali, opa, é aqui mesmo que eu vou entrar. Ele invade, não tem essas pessoas que invadem essas casas abandonadas? Ele é um invasor, ele invade, ele sai entrando na pessoa. E aí a pessoa começa a fazer coisa que ela não quer fazer. Ainda tem isso ainda, porque às vezes a pessoa percebe que tem uma coisa estranha nela. Tem pessoa que xinga, mas ela não quer xingar. Tem pessoa que trata os pais muito mal, mas não queria tratar mal. Quando vejo, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu sou um monstro, não era para me ter falado assim com a minha mãe, mas já falou. Entendeu? Às vezes a pessoa não quer beber, mas bebe. A pessoa não quer usar droga, mas usa. Porque eu sei disso, porque eu era assim. Às vezes eu ia lá, me dava aquela vontade, né? Que eu achava que era minha, mas que não era minha. Aquilo é o espírito, quando entrava em mim, ele queria beber, ele queria cheirar. Então, ficava me futucando. Vai lá, bebe, cheira, fuma. E eu ia lá e fazia aquilo tudo. Você entendeu? Mas quando passava aquele efeito, vinha aquele arrependimento. Por que eu fiz isso? Não era para me ter feito isso. Às vezes tem demônio que usa até o casamento. Ele faz o marido tratar a mulher mal, depois o marido se arrepende. Poxa, não era para me ter falado isso com a minha mulher. Poxa, eu estava com a cabeça, eu tinha que ter o meu acalmado mais, eu tinha que ter orado. Você está entendendo? E a mulher também é a mesma coisa. Porque às vezes o diabo fazia eu tratar meu marido mal, eu falava cada coisa horrível. Depois eu me arrependi, eu falo, meu Deus, não era para me ter falado isso. Mas o diabo conseguia ainda me dominar. Então o que acontece? Isso
Isso é espiritual, são espíritos que não têm corpo. Quando você vem para a presença de Deus, você começa a ouvir a palavra, sabe o que acontece com você? Você é liberto. Porque Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqueles espíritos saem. Vai saindo por... Quando Jesus vai entrando em você, ele é verbo, é palavra. Quando ele entra em você, aqueles demônios não entram mais ficar perto de você. Vai passando um tempo que você vai ouvindo a palavra, você toma nojo de bebida, toma nojo, porque aqueles demônios saíram. Aí você não sente mais vontade de fazer isso. Eu comecei a ouvir a palavra, e fui ouvindo. Ninguém mandou parar nada disso, não, nem foi forçado. Eu simplesmente fui deixando de gostar de nada. Tomei nojo de cerveja, tomei nojo de bebida. Porque aquele espírito saiu do meu corpo. Você está entendendo? Hoje em dia eu não sinto mais vontade de fazer isso, porque eles não estão mais em mim, eles foram embora. Só que o que você precisa entender é o seguinte: graças a Deus, pastor, ele foi embora da nossa vida, né? Só que ele não desistiu de mim e nem desiste de você. É isso que você tem que entender. Ele sai, mas ele sempre, enquanto você estiver respirando, ele vai ter um desejo de voltar para a sua vida. Ele não esqueceu de você. Você está entendendo? Então, enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente tem que sempre se esforçar para andar juntinho de Jesus. Que se você der uma brecha, ele volta, e volta com tudo. É aonde a pessoa, às vezes, falta muito culto, quase não vai na igreja. Isso é uma brecha que você está dando. Aí você começa a ficar esquisito, você já começa a querer fazer coisa que você fazia lá atrás. Desde quando solta um palavrão do nada, você fala: poxa, mas eu não era assim, não estava assim. Mas é porque você está dando brecha, o diabo está querendo voltar. Você tem que vigiar isso. Você está entendendo? Tudo nessa vida a gente dá um jeitinho. Ah, mas eu não tenho muito tempo, irmão. Aí Jesus falou: esforça-te, tenha bom ânimo. Meu marido, sabe onde meu marido trabalhava? Lá em Saracuruna, quando ele estava vivo. Era 3 ônibus, ele descia de um, pegava outro, descia de um, pegava outro. O meu marido chegava aqui às correrias para ouvir a palavra. Ele vinha da igreja direto. Não sei se a irmã Rosângela deve lembrar disso. Você lembra disso? Porque às vezes ele vinha direto, sentava aqui: ai, meu Deus, posso perder a palavra não. Ele vinha todo suado, às vezes com roupa de trabalho ainda. Você entendeu? Ele saía 4 horas da manhã, mas ele ficava ali, ele não dormia na cadeira não. Ele prestava atenção direitinho na palavra, porque ele falava assim: Fabiana, às vezes eu fico cansado, estourado, mas eu sei que eu preciso ouvir a palavra. Até porque o homem, a gente não... Ele não pode se afastar de Jesus, porque ele é o cabeça da mulher. Você está entendendo? Se você se afastar de Jesus, esses demônios começar a dominar você, vai ficar meio esquisito. Você vai começar a ensinar a sua mulher tudo errado. Vai começar a ensinar a mulher a faltar culto, que se desagrada a Deus. Isso não é de Deus. Vai começar a ensinar a tua mulher que não precisa orar mais. Então você vai começar a ensinar tudo errado. Você é o cabeça da família. Então você é o primeiro que tem que dar um exemplo de Jesus dentro de casa. Então meu marido entendeu isso, que ele era o cabeça. Então ele, cansado ou não, ele tinha que ouvir, ele ouvia a palavra. Você entendeu? Então a gente tem que sempre tirar um tempinho para Jesus. E a pessoa dá muito espaço. Ah, depois eu vou, amanhã eu vou. E aqueles demônios vai só voltando. Pergunta aí se eles não vão voltar esperando você. Vão ficar tudo paradinho esperando você ir para a igreja. Vai não, eles vão voltando por um. Aí você vai vendo que dentro da sua casa ele já está começando a se manifestar de novo. É briga, qualquer coisa é uma discussão, daqui a pouco está de bico com o outro. Você está entendendo? É contenda, aí começa a fartura, falta isso, falta aquilo. Daqui a pouco já está doente, mas porque o demônio está querendo voltar. Você tem que observar isso. Você entendeu? Eu fui liberta da bebida, das drogas, do cigarro, mas eu nunca me afastei de Jesus depois que eu fui liberta. Por isso que aquele demônio não voltou para a minha vida. Eu sou uma pastora que eu prego e ouço. Você está entendendo? Porque às vezes, pai, uma vez chegou uma pessoa para mim, a pessoa me chamou para ir não sei aonde.
Aí eu falei assim, não dá não, porque hoje eu estou na maior correria, eu vou para casa que eu tenho que ouvir a palavra ainda. Aí a pessoa virou para ele e falou assim, não entendi. Eu falei, o quê? Você é pregador e vai ouvir a palavra? Você já pregou? Eu falei, não, filho, aqui eu preguei para os outros se alimentar, agora eu preciso me alimentar. Aí vamos supor assim, porque é uma dona de restaurante, ela vende comida, só porque ela vende ela não vai comer? Ela vai morrer de fome, com certeza. Então não, eu me alimento da palavra. Eu tenho pastor, eu ouço meu pastor, todos os cultos que ele prega lá, quarta, sexta, domingo, todos eles é acompanhado. Eu não posso estar lá, porque o meu pastor prega lá o mesmo horário que eu prego aqui, os mesmos dias, entendeu? E mesmo assim eu não deixo de ir lá porque o meu pastor, porque eu escolhi assim, não. Os dias, horários de culto aqui, quem colocou esses dias, esses horários foi o pastor Mota. Ele me chamou, falou, você vai pregar lá tal dias, tal horário. Falei, pastor, mas aí eu pregando esses dias lá, eu não vou poder vir aqui ouvir a palavra, como é que eu vou fazer? Ele falou, você vai acompanhar a palavra pela live. A mesma coisa, você vai pegar sua Bíblia lá, acompanha pela live, tudo direitinho, prega lá, vai fazer a obra de Deus, entendeu? Eu vou ser sincero com você, eu gostaria muito, pelo menos uma vez por semana, participar dos cultos lá, que eu gosto, entendeu? Eu assisto pela live, mas eu acho que ainda não é assim, eu entendo a palavra direitinho, mas não é a mesma coisa você estar lá juntinho com o povo, louvando, né? Mas o que acontece? Eu assisto, eu entendo que o meu pastor está pregando, você está entendendo? Eu guardo o que ele prega. Se você não deixar a casa vazia, o diabo volta. O meu pastor pregou sexta-feira, ele pregou sobre Provérbios, que é sobre a mulher virtuosa. Ele pregou sobre a mulher virtuosa. Pregou sobre Isaías, e diz de não temas que eu estou contigo, não te assombro, eu sou teu Deus. Pregou sobre filhos, né? Nossos filhos serão ensinados, doutrinados do Senhor. E se você me perguntar, eu posso te explicar mais ou menos tudo, porque você não grava tudo que está ali, mas eu gravo, a maioria das coisas eu consigo gravar o que ele pregou. Isso foi sexta, mas ainda está aqui. Então quer dizer que eu me alimento, a casa não está vazia. E hoje eu vou papar mais um pouquinho, então quer dizer, o diabo não tem chance de voltar. E quando eu sair daqui eu vou ouvir a palavra. Agora, quando você se afasta e para de ouvir, e às vezes você, pastor, mas eu estou na igreja, mas você só vai na igreja uma vez por mês, irmão. Deixa eu te perguntar uma coisa, você come uma vez por mês? Fala a verdade. Você come uma vez por mês? Se você ficar 3 dias sem comer, o que acontece com você? Irmão, você vai ficar tendo vestígio, vai ficar andando assim meio de lado, vai ficar vendo as coisas rodando, vai ficar até difícil de você trabalhar. O seu corpo, ele precisa se alimentar para você estar de pé. Agora, Jesus diz o seguinte, o nosso espírito, ele também se alimenta. Porque Deus disse, nem só de pão. Vê se você consegue ouvir e entender isso. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. E Jesus ainda disse lá, né? Eu sou o pão vivo que desci do céu. Então o seu espírito também se alimenta. Só que o alimento do seu espírito é a palavra. Se você não ouve a palavra, o seu espírito vai ficando fraco. Pastor, o que acontece? Isso aqui que a gente vai ler agora. Aqueles demônios vai começando a querer voltar, porque você está fraca. Você não tem força para lutar contra eles. Aí eles não ganham terreno. E por que está fraco? Você demora muito para comer. Só come uma vez por semana, 15 dias, ele vai voltando. É aquela pessoa que quase não ouve a palavra. Você entendeu? Eu acabei de falar aqui, eu não estou falando que você tem que ser igual a mim, não.
Mas eu estou falando para você o segredo que me mantém de pé com Jesus. 3 vezes por semana eu ouço a palavra lá no meu pastor. Quarta, sexta, domingo. Quarta, sexta e domingo. E às vezes quando ele faz mais live em casa, eu também assisto. Às vezes ele prega uma palavra lá no monte, faz mais live lá em casa, lá na casa dele, eu sento lá e assisto. Gente, a fé vem pelo ouvir. Às vezes você está lutando com um gigante, que você, pastor, o gigante está enorme. E você não entendeu que o gigante não é tão grande assim, a sua fé que está pequenininha. Se você ouvir mais, você vai vencer esse gigante. Você entendeu? Vai fortalecer a sua fé. Aí quando você voltar para casa, igual meu pastor falou uma vez, você sai de casa, você vê aquele leão cheio de dentes rugindo para o seu lado. Aí você vai para a igreja e ouve a palavra. Quando você volta, cadê ele? É hoje que eu vou vencer ele. Aí você escuta um barulhinho embaixo da mesa, você vai ver o que você achava que era um tigre, que era um leão, é um gatinho sem dente ainda. Miau. Era pequenininho, só que você estava tão fraquinho que você estava enxergando ele enorme. Você está entendendo? É isso. A fé de Davi não deixava Davi ver aquele gigante como os outros, não. Todo mundo via o gigante como imbatível. Era impossível vencer aquele gigante, mas o Davi não via ele assim. Davi, quem é esse incircunciso aí que está afrontando o exército de Golias? Vou lá, vou lutar com ele. Pessoal, você está doido? Não. Você vem a mim com lanças e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, Davi tacou pedrinha, derrubou o gigante, pegou a própria espada do gigante, arrancou-lhe a cabeça, saiu com a cabeça do gigante. O Davi era pequenininho, mas ele estava cheio de fé. Então ainda tem coisa que a gente não vence porque a gente não quer ouvir. A verdade é essa, é uma preguiça de ouvir. Preguicinha de ir para a igreja, preguicinha de orar, você vai perdendo a batalha. Entendeu? Mas na verdade o diabo sabe que se você quiser, você vence ele. Se você começar a ouvir, não, vou colocar isso em prática, eu vou orar. Você vai passar tranquilo naquela situação. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, vamos lá. Ele está dizendo lá no Mateus 12, 43. Mateus 12, 43. Ele está dizendo assim, ó. E quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Vamos dar uma paradinha aqui. Quando aquele espírito sai do seu corpo, ele não desiste, ele vai, sai por aí e fica procurando um corpo igualzinho o seu para ele entrar. Mas ele não acha. Pastor, por que ele não acha? Tanta gente no mundo, ele não acha um corpo parecido com o meu, não. Porque você e eu, nós somos únicos. Ninguém nesse mundo tem uma impressão digital igual a sua. Você é único, eu sou único. Então, um corpo igualzinho o seu, ele não vai achar. Ele roda tudo, procura, não acha. Poxa. Aí, o que ele faz? Olha o que ele diz. Então ele diz: voltarei para a minha casa de onde eu saí. Pastor, que casa é essa? O seu corpo, meu corpo, que ele chama de casa. E voltando, ele acha desocupada, varrida e adornada. Pastor, o que é isso? Você está vazio. Você não está ouvindo mais a palavra. Você volta e acha você vazio. Olha lá para dentro, está vazio. É agora que eu vou aproveitar a oportunidade. Aí o que ele faz? Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Sabe o que ele faz? Ele não volta sozinho, não. Ele vai lá, pega 7 demônios pior do que eles e volta. E entrando ali, eles habitam ali. O que é habitar, gente? Morar. Aí pronto, a pessoa fica
bebia cerveja, ela não vai beber cachaça, ela vai ficar pior do que ela estava. Porque os espíritos voltam pior. Porque eles pedem como se fosse assim, tipo um reforço. Da primeira vez eu saí, nós saímos. Então agora a gente tem que reforçar para dessa vez a gente não sair mais. A pessoa fica pior do que ela estava. A libertação da pessoa fica mais difícil do que já estava. Se da primeira vez a pessoa quase morreu para ser liberta, a segunda vez isso é um milagre. Você está entendendo? Gente, eu já conheci pessoas que eram cristãs, falando sozinho no meio da rua, se urinando, cagando nas calçadas. E você vai ver, a pessoa conhece a palavra. Ela já foi cristã, mas ela deixou aqueles espíritos voltar, ela não vigiou. Isso que Jesus falou, orar e vigiar. Você não pode deixar ele voltar, não dê lugar ao diabo. Ele saiu, agora não dá lugar lá para ele não. Você tem que ficar firme com Deus. Não, vou para a igreja, eu vou ouvir a palavra, eu vou orar, para você não dar chance dele voltar. Que se ele voltar, ele volta com 7 demônios pior, ele não volta sozinho. A pessoa começa a ficar esquisito. Se entendeu? Isso aqui, há muitos anos atrás, eu estava passando uma situação que eu estava meio assim. Sabe como é que é a nova convertida, né? Eu era nova convertida ainda. Eu tinha sido liberta da bebida, do cigarro, das drogas. Mas eu estava passando uma situação e aí o pastor falou assim, Fabiana, o que houve com você? Você está te achando meio desanimada? Aí eu falei, pastor, que problema. Que problema? Aí estava ele e a esposa dele. Mas que problema que eu estou passando aí, o diabo? Ele falou, minha filha, mas o diabo a gente amarra e manda embora. Mas eu já amarrei, já mandei embora. Ele, então, mas a Bíblia diz resistir o diabo fugirá de nós. Eu falei, estou resistindo. Aí, eu liguei para o pastor, dentro do carro, estava eu já muitos anos atrás. Pastor, tem hora que dá vontade de largar tudo, parar com tudo. Aí o pastor falou assim, Fabiana, fica firme com Jesus. Aí não sei o que ele foi que ele falou. Eu falei, mas eu falei com ele, não sei, tem hora que dá vontade de largar tudo. Aí eu lembro disso até hoje, ele parou com o carro. Aí não uma ignorância não, né? Porque eu vejo meu pastor como um pai na fé. Eu tenho carinho e respeito ele como um pai na fé. Então não foi uma questão de ignorância, foi o jeito que ele fez. Eu lembro até hoje. Ele parou no carro, deu uma batidinha assim no volante. Tá bom, então vamos lá. Você está meio cansado, para fim de parar com tudo e tal. Agora você já conhece a palavra, não conhece? Eu conheço. Ele, então, eu vou te dar um minuto. Pode ficar aí quietinho, 1 minuto eu vou te dar 1 minuto. Para pensar quem você é e o que você fazia. Da onde você veio lá daquele mundo das drogas, aquela coisa toda. Eu vou te dar 1 minuto para você parar para pensar. Para pensar 7 vezes pior do que aquilo. Se é isso que você quer para a sua vida. Aí ele ficou quieto, esperou lá no. Aí ele pensou direitinho. Eu pensei, é isso que você quer? Se o diabo já fazia, já teve jeito com você, você já cheirava, já comia daquele. Você imagina 7 vezes pior do que aquilo. Você conhece a palavra. Você sabe que é isso que vai acontecer, é isso que você quer? Então não. Então, minha filha, vai para casa, ora direitinho, fica firme com Deus. Tá bom, já vem. Aí desci do carro para casa. Aí fiquei pensando em casa, não é mesmo? Já pensou? Eu digo, 7 vezes pior, mas tu tem razão. Vou desistir não. Você está entendendo? É sério, gente, porque a pessoa não tem juízo. Vou desistir, vou jogar tudo pro alto. E os demônios que vai voltar? Você sabe que ele vai voltar, não? Porque vão deixar você em paz. É a sua decisão. Parei por aqui, e vai ficar tudo bem. Eles não vão voltar, não é nada. Irmão, eles voltam, você tem que vigiar isso. Aí meu pastor falou isso para mim, eu falei, meu Deus, eu fui para casa pensando, isso é verdade, voltar 7 vezes, pior, vai ficar bravo pro meu lado. Já quase morri.
nas drogas, imagina voltar 7 vezes. E aí, pastor, o que é uma decisão que você tomou? Ah, vocês já estão vendo, eu estou aqui. Voltei não, vou seguir em frente. E glória a Deus por isso. Porque você não entende, a gente não tem meio termo, não existe um caminho neutro. Ou é céu ou é o Hades, um dos dois, ou é Deus ou é o diabo. Ou eu me rendo a Deus ou eu vou acabar caindo na mão do diabo. E ele só vem para roubar, matar e destruir. Se a pessoa tivesse uma opção, né? Não quero ficar com Deus, não vou ficar com o diabo, vou ficar com ninguém. Mas não é assim. Entendeu? Não fico com nenhum dos dois, não é assim. Porque o diabo ele é um invasor. Se você deixar, a casa estava vazia. Ele pegou 7 demônios e voltou. Ele não perguntou o cara se ele queria voltar, não. Oxe, posso voltar para ele para dentro, pegar 7 amigos meus lá? Ele não perguntou, não. Ele foi lá, pegou lá. Tá vazio? Vamos invadir. Você está entendendo? Quando você não está com Deus, o diabo não vai perguntar a você se pode entrar. Ele vai invadir a sua vida. E você fica 7 vezes pior do que estava antes. Isso é sério, né? Jesus bate na porta. Posso entrar? Se você deixar, ele entra. Agora o diabo não. O diabo, se ele vê vazio, não vai invadir. Aí já era, a pessoa perde juízo, não sabe mais o que fala, entendeu? Começa a ficar esquisito. Daqui a pouco tá igual, eu estou te falando que já vi pessoas que estão na lata, no meio da rua. Você perde juízo, o diabo toma conta. Entendeu? Então, se eu não me rendo a Deus, eu caio na mão dele. Isso aí é uma coisa que é a fase da alfabetização, né? Já viu aquilo que a pessoa aprende no jardim? Isso aí eu aprendi lá atrás. Se eu não me render a Deus, eu caio no mundo de diabo. Isso eu já sei. Ele vai dominar a minha vida de novo. Só Deus sabe o que ele vai fazer. Entendeu? Por isso que eu tenho que me render a Deus, não tenho que não correr. Por isso que eu já passei muitas batalhas, tá? Pensa você que eu não passei batalha, eu passei muita batalha. O diabo já fez de tudo para me tirar de Jesus. Mas eu não me afastei de Deus. Até meu casamento, né? Depois que eu orei tanto a Deus, que o marido estava do jeitinho que eu sonhei, casamos no cartório. A gente já estava tudo preparado para casar na igreja, porque a gente veio do mundo junto. Então a gente viemos do mundo e a gente não era casado. A gente vivíamos junto. Só que aí depois eu descobri, né? Era o sonho dele casar, vamos legalizar e tudo. Nós casamos no cartório, tudo direitinho. As testemunhas, tudo direitinho. E a gente ia casar na igreja. Ele já estava com lembrancinha pronta, né? Até a música que fez, a mãe que fez. O vestido de noivo já estava preparado. A roupa de dama de honra da Yasmin já estava pronta. Inclusive a minha mãe sumiu com essa roupa. Eu acho que foi para não me deixar triste, né? Porque já estava até pronto e tudo. Ela fez a roupa da dama de honra. A gente já tinha escolhido a música, tinha escolhido tudo para casar. E Jesus foi e recolheu meu marido. Mas nem isso fez eu parar a minha caminhada, não, gente. Eu continuei pregando, entendeu? Passei muita luta na minha casa. Porque não era só eu, era meus filhos. E a Armizinha de 7 anos, tudo que eu contava para ela, o pai dela foi embora. Entendeu? E aí meus filhos também, de vez em quando meus filhos tinham aquelas crises de choro, a gente tinha que ser forte por mim, ser forte por eles, orando, jejuando por eles, para Deus dar força de aguentar também, porque pai, né? Eu sou filho, porque eu sou esposa, mas imagina filho. E eles eram apegados. Né? Meu marido era igual criança, brincava com eles, então eles eram muito apegados com o pai. Então, uma batalha que eu passei, mas eu não larguei Jesus. Não deixei de me pregar, não fechei a igreja por causa disso, nada disso. Eu passava minhas batalhazinhas lá orando. E aqui. Depois, Natasha teve um probleminha lá de saúde, minha filha quase morreu. Gente, ela quase morreu mesmo. Eu vi a morte sobre ela. E
Que batalha, eu a noite toda orando, jejuando, no outro dia eu vim para cá cheio de sono pregar, isso aí durou meses, foi meses, foi? Meses, eu orando daqui, pastor orando de lá, os médicos falando que se não levasse para tomar bolsa de sangue ia morrer, entendeu? Cada coisa, e eu tive que ser corajosa, porque o médico falou para mim, se você não levar ela para tomar bolsa de sangue, ela vai morrer. E o meu pastor falou para mim, Fabiana, você é uma mulher de fé? Eu falei, sou, então não levo. E agora? Aí cheguei em casa, a família todinha, leva que vai morrer, leva que vai morrer. O pastor, não leva. Não leva, que eu não estou sentindo de Deus ela ir para o hospital. Se ela for, ela não volta. Eu falei, e agora? Obedeço quem? A Bíblia diz, obedecei a voz, pastores. Aí eu fui obedecer o pastor, arrumei maior problema. Os parentes ficou tudo contra mim. Que isso? Quer matar a garota dentro de casa? O médico já falou, se não tomar bolsa de sangue vai morrer. E eu orando e jejuando daqui, pastor orando e jejuando de lá. Pastor, você levou ela? Não levei ela. O médico tem 2 guias de internação dela lá, até hoje guardada. Acho que tem, não tem? Eu não levei ela. Jesus Cristo curou ela. Ele não roubou minha fé. Nós oramos, jejuamos, e Jesus não roubou minha fé e curou ela. Depois, sabe o que aconteceu? Meu esposo faleceu. Ela, logo em seguida, quase morreu. Aí ela ficou curada, foi a minha mãe. Minha mãe foi para o hospital, minha mãe quase morreu. 2 meses na sala vermelha. Morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre. Teve 2 AVC lá dentro. Ficou com sequela de AVC. As 2 vezes que ela teve AVC, eu fui lá, levei o óleo ungido, repreendi aquele demônio. Ela voltou a funcionar o braço dela. Tudo eu levava, andava com óleo ungido. Aí eles não deixavam eu entrar na sala vermelha por causa do coronavírus. Mas aí tinha uma mulher lá, não sei se ela é diretora, sei lá, que eu mostrava minha carteirinha de pastora. Eu falava, não, eu queria orar por ela. Não, então vai, ora. Aí deixava eu entrar. Eu ia lá, uma vez eu cheguei lá, ela teve um AVC, não me conhecia mais. Oi, mãe, tudo bem? Eu falei, mãe, ela, mãe, e meu pai? Ela tinha voltado na mente dela lá atrás. Ela estava falando coisa por lá de trás. Aí eu olhei para a cara dela assim, né, ela falando, né, eu peguei o óleo ungido, botei ungir ela. Gente, isso eu estou falando diante de Deus dentro do hospital. O pessoal fica tudo assustado assim, me olhando para a minha cara, os enfermeiros. E esse dia eu senti a presença de Deus. Sabe o que é você se arrepiar todinha, da cabeça aos pés? Eu botei a mão na cabeça dela assim, eu falei, mãe, nada. Eu sei que é você não vai tirar a memória da minha mãe. Você vai sair dela agora, dentro do hospital, sério, óleo ungido, sozinho. É em nome de Jesus. Eu exijo que você saia, eu sei que é você. Não adianta, você não vai levar ela e não vai deixar ela com sequela nenhuma, em nome de Jesus, tá? Aí daqui a pouco eu acabar de orar, a mulher chegou lá, acabou o tempo, tá? Mas eu fui embora. Quando eu voltei lá, quando eu entrei, eu olhei pra ela lá, ela lembrou de mim. Hoje minha mãe tá cá, a Rosângela estava lá naquele dia, minha mãe tá normal. Ela não tem sequela nenhuma. Depois ela teve outra AVC lá dentro. O braço dela, o lado do corpo dela não estava funcionando mais. Aí eu cheguei lá, peguei o óleo ungido, gente, uma batalha. Eu levava o óleo ungido, eu levava sal para o hospital, eu jogava lá, e demônio, você não vai levar minha mãe, pastor orando, e a gente orando, todo mundo orando, jejuando. Sério, foi uma batalha. Minha mãe quase morreu, foi por pouco. Todo dia eu entrava lá, quando eu ia para a sala vermelha, o pessoal, calma aí, não vai poder entrar agora não, espera só mais um pouquinho. Aí eu ficava lá parada, aquele saco preto saindo. A sala que ela estava, todo dia saía 2, 3 corpos. Aí eu fui lá, ela estava naquele negócio de oxigênio, né? E ela falou assim, filha, eu não vou sair daqui não. Todo mundo está saindo daqui morto. Eu não vou conseguir sair daqui. Eu falei, ó, presta bem atenção. Olha bem com meus olhos, escuta o que eu estou te falando. A palavra de Deus diz o seguinte, ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque o Senhor está comigo. Você vai sair daqui em nome de Jesus. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Você vai sair daqui viva. Ela saiu. Ela saiu. Está lá hoje em dia. Não tem sequela nenhuma, está inteirinha. Anda de bicicleta, anda tudo. Mas minha mãe quase morreu. Aí sabe o que aconteceu? Minha mãe melhorou quando ela estava bem firmezinha, graças a Deus, né? Aí ela saiu lá do hospital, ficou um tempo na minha casa, não estava andando. Ela chorava, né, Natasha? Não ando mais. Falei, mãe, a senhora vai andar? Não ando. Aí eu tinha que acordar de madrugada, levar ela no banheiro. Quando foi um dia, eu acordei de madrugada, fiz uma oração a Deus, amarrei aquele espírito, determinei que saísse das pernas dela e tal. Aí fui lá no quarto, eu falei, estranho, minha mãe não me chamou nenhuma vez para levar ela no banheiro, né? Aí quando eu olho lá, cadê minha mãe? Não tinha ninguém na cama, eu falei, meu Deus, cadê ela? Aí eu saí, quando eu fui lá na varanda, ela estava sentada na varanda. Quando ela me viu, ela, eu tô andando! Quer ver? Hoje em dia anda normal. Você está entendendo? Aí sabe o que aconteceu? Minha mãe, graças a Deus, se recuperou, foi embora para casa, começou a fazer as coisinhas dela. Meu irmão ficou doente. Aí meu irmão foi para o hospital, meu irmão faleceu. Outro baque. Meu irmão, filho único, assim, filho homem, meu único irmão homem. Isso aí, para minha mãe também foi, porque eu tive que ser forte para poder ajudar ela. Toma de oração, toma de jejum, para ela aguentar, né? O filho, o único filho dela. E detalhe, eu que tive que, era você que lá, só você que tem uma estrutura para ir lá dar notícia a ela. Uma coisa atrás da outra. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu não parei, não deixei de buscar Jesus, não deixei de fazer a obra de Deus, você está entendendo? E só Deus sabe a luta que eu passava com a minha mãe no hospital, não tinha ninguém, minha irmã ficou um tempo com ela, mas depois não pôde ficar mais. Eu tinha que ficar lá com ela, eu ia para lá, ficava até 5 horas da tarde, 5 horas da tarde, fazia o culto aqui, ia para lá, ficava até 5 horas da tarde, 5 horas da tarde, eu vinha para cá, para fazer o culto aqui, e à noite, eu quase não dormia, porque durante o dia eu tinha que ficar com ela, então à noite eu caía dentro de oração, às vezes passava a madrugada orando, jejuando, para no outro dia de manhã, estava fazendo o culto aqui, daqui a pouco lá, gente, eu não sei, era para lá e para cá naquele hospital, para lá e para cá. As enfermeiras reclamavam comigo que eu não podia, não, mas ela tem que ficar com a acompanhante dia e noite. Eu falei, irmão, mas eu não tenho quem fica no lugar, era só ir para fazer reunião e ficar lá com ela. Fazer reunião, ficar lá com ela, uma correria. Você entendeu? Mas graças a Deus, Deus tirou ela de lá. Então, eu passei muitas batalhas, mas não me afastei de Jesus. E se você se afastar de Jesus, é pior. Aqueles espíritos voltam tudo de novo. Se eu tivesse afastado de Jesus, eu tinha perdido minha mãe, tinha perdido minha vida. Você está entendendo? Ele é o único que pode ajudar a gente. E isso também é um exemplo que você precisa guardar. Você precisa ser uma pessoa que você precisa se abastecer. A pessoa não abastece o carro. Amanhã eu tenho que ir lá em São Gonçalo, então eu já vou encher o tanque hoje, vou deixar cheio, porque amanhã eu tenho que ir lá. Você tem que se abastecer, porque a gente espera só coisa boa. Mas às vezes acontece uma situação boa, essa que aconteceu comigo, cadê a sua fé? Se você não ouve a palavra. Porque isso que eu estou falando para você, isso foi milagre, tá? A minha mãe, ela era para ter morrido no estado que ela estava. Eu ouvi para mais de não sei quantos médicos lá. E os médicos, toda vez que eu ia lá, eles falavam cada coisa horrível para mim. E eu ia pensando no medicamento, Senhor, eu não estou acreditando em nada que eles estão falando. O Senhor disse na sua palavra que pelas suas feridas nós já fomos sarados. Eu creio que o Senhor já deu saúde à minha mãe. Você está entendendo? Natasha também, né? Que se me levasse a morrer, está aí. Você entendeu? Então pensa direitinho, nunca se afasta de Jesus. Você precisa estar de pé,
acontecer alguma coisa, você vence aquilo ali em nome de Jesus, você vai passar por aquilo ali. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, o que eles fazem? Habitam ali, eles moram ali. E são os últimos atos desse homem piores do que o primeiro. E assim também acontecerá com essa geração. Com essa geração. A pessoa fica pior do que ela estava. Por isso que lá no livro de João, Jesus ele deu um conselho, que a gente não presta muita atenção no que Jesus fala. Permanecei em mim. Permanecei no meu amor. Se vós permaneceres em mim, né, estiverem em mim, minha palavra estiver em vós, você precisa permanecer com Jesus. Não é só um dia eu aceitei Jesus, glória a Deus, sou cristão, de vez em quando eu vou na igreja, não faz isso não. Fica firme com Deus. Porque você firme com Deus, já tem uma batalha dessa aí que eu passei, imagina se você não tiver firme. Ser firme com Deus, você tem que lutar, irmão. Já aparece um gigantezinho aí, acusadinho aí, mas eles caem por terra. Imagina se você não tiver firme com Deus. Glória a Deus. Amém? Agora, para a gente encerrar, vamos lá no livro de Efésios. Efésios 6. Eu estava pregando isso um dia desse sobre família, gente. Tem família. O apóstolo Paulo chegou numa cidade que estava tendo muitos problemas familiares. E Deus usou ele para dar conselho pessoal. Glória a Deus. Efésios, né? Efésios 6. Efésios 5, versículo 22. Glória a Deus. 5, versículo 22. Acharam aí todo mundo? Glória a Deus. Amém ou misericórdia? Amém. Glória a Deus. Ainda bem que está todo mundo afiado, né? Todo mundo está achando mais rápido que eu. Lá no livro de Efésios 6, não, 5, tá vendo? Falei? Olha lá. Versículo 22. Ele está dando um conselho aqui, gente, para a família. Tem muita família sendo destruída, casamento acabando, os casais estão se separando, o casal em guerra. Gente, preste bem atenção, para a gente dar certas coisas, a gente tem que ir pelo que Jesus está falando. A base de tudo da nossa vida é Jesus. Abaixo de Jesus, a base da sua família é o casal. A Bíblia diz que um reino dividido não prospera. Se o casal entrar em guerra, preste bem atenção, a primeira coisa que trava é a prosperidade. E atrapalha a vida do crescimento da família, a conversão dos filhos. Porque Jesus Cristo, ele disse assim: deixará, pois, o homem, o pai e a mãe, iniciar a sua mulher, e os dois serão um.
serão um só, serão os dois numa só carne. E não tem como. Você imagina se eu quiser ir na padaria, uma perna minha quer ir, a outra trava. Como é que eu vou na padaria? Você acha que eu vou conseguir sair do lugar? Eu não ando mais, acabou. Porque uma perna quer ir, a outra não é. Assim é um casal. Quando eles não se entendem, eles não andam, gente. Não anda, não prospera, porque eles estão vivendo de um jeito diferente que Jesus mandou. Você está entendendo? Então a gente tem que abrir outra coisa. Não adianta você, não pode deixar comigo, eu conquistei a minha mulher, eu conquistei meu marido, eu sei muito bem como lidar com eles, tá bom? Você sabe do seu jeito, não do jeito de Deus. Do jeito de Deus existe um manual, que é a Bíblia. E tanto o homem quanto a mulher tem que seguir o manual. Senão você não entende o outro. Você não entende Deus, você não entende o outro. Quer ver? Na pessoa você comprar uma televisão, você perde o manual. Eles estão dentro de um montão de negócio lá, você não sabe nem o que é aquilo. Você, meu Deus, não vou sair daqui. Eu tinha uma televisão que a mulher jogou a televisão fora. Novinha, linda a televisão. Porque ela não conseguia, essa televisão estrabalhou, nunca mais ligou, está queimada. Aí meu marido, poxa, eu vou levar essa televisão. De repente vai que eu arrumo um técnico que dê uma olhada nela. Irmão, a televisão linda. Aí ele levou para o técnico. A gente levou para o técnico, levou para vários técnicos, ninguém sabia o que era. Ó, a gente ninguém conseguiu descobrir o que era. Aí meu pai falou assim, poxa, eu conheço um rapaz que trabalha muito bem. Um rapaz humilde, sabe? Ele, a esposa dele morava lá, o Samuel levou lá. Rapaz tão simples e descobriu. Falei assim, Samuel, sabe o que é o problema dessa televisão? Ele falou, pô, isso é um código. Ele, que isso? Sério. Isso é um código que ela tem que poucas pessoas sabem. Só o fabricante mesmo, o manual. Se a pessoa não souber, ela desliga, você não liga de jeito nenhum, só usando o código. Ela não está ruim, é só o código. Quer ver? Eu vou botar. Aí ele falou assim, mas você sabe qual é o código para destravar? Sei. Então vamos destravar a televisão. Era um código, a televisão não estava escangalhada. Era o sistema dela. Você está entendendo? Então quer dizer, a dona jogou fora porque não sabia lidar. Às vezes tem gente que joga um ótimo parceiro, uma ótima parceira fora porque você não está sabendo lidar com ela. Você não está querendo ver o manual, que é a Bíblia. Você está querendo do seu jeito. Aí dá. Você entendeu? A pessoa é uma ótima pessoa. Aí vai ao outro lado, pega, acerta o código, vai ser feliz a pessoa. Lê a Bíblia lá, acerta o código, você vê se está entendendo? Irmão, tudo a gente tem que ver com o que Jesus está ensinando. A gente olhar para a Bíblia tem resposta para tudo. Entendeu? Para tudo. Então tem muitos casais que estão separando, que não está dando certo, porque a pessoa às vezes vem para a igreja, a pastora dá uns certos conselhos, isso é coisa da cabeça da pastora. É até esquisito aquele negócio meio decente que o pastor falou, irmão, você não entende, mas Deus está me usando para falar com você. Porque Deus usou o meu pastor para ensinar tudo para mim e para o meu marido. A gente aprendeu e ficou feliz. Entendeu? Então é outra coisa. Vamos dar uma paradinha aqui, depois a gente vai. O casal, ele precisa ter um tempo para sair os dois sozinhos. Às vezes o Espírito Santo está falando com você, você rejeita o que Deus está falando. Você está entendendo? Porque vai ficando uma coisa desgastante. O homem tem que entender isso. Para ele é uma novidade ele estar em casa. Porque às vezes ele trabalha o dia todo fora, aí é bom chegar em casa, tomar uma coisinha, ver televisão. Mas para a esposa não é uma novidade. Para a esposa a novidade é sair um pouco. Você está entendendo? O meu marido e eu, a gente tinha se encontrado. Ele falava, Fabiana, para você é uma novidade você sair, porque você fica mais em casa, mas para mim é uma novidade ficar em casa. O que a gente fazia? Em vez em quando,
Eu fazia um programinha em casa com ele, para agradar ele. E de vez em quando ele me levava para sair para me agradar. Gente, o amor não é egoísta. Você tem que pensar no outro. Mas não estou muito afim de sair. Você, não, desculpa te perguntar. Vou ter que fazer igual o pastor Bota. Desculpa. Por que você casou então? Porque se você não querer sair com ninguém, era só ficar só dentro de casa. Pensar nisso antes de casar. E se meu marido quiser sair? Ou se a minha esposa quiser sair? Porque quando você casa, não é mais só você, não é mais só sua vontade. Você está vivendo com outra pessoa. Você vai ter que dividir as coisas com aquela pessoa. Tem coisas que você vai ter que abrir um pouquinho mão para agradar aquela pessoa. Eu sou uma pessoa um pouco caseira. De vez em quando meu pastor usa lá, Deus usa ele na palavra lá para me puxar minha orelha. Às vezes ele até fala, Deus, você tem que sair mais, passear, distrair. Eu sou uma pessoa um pouco caseira, mas eu saía com meu esposo, algumas vezes, saia sempre, mas eu saía, tinha meus dias de sair com ele para agradar ele, porque eu entendi que eu casei, não é só ele. Quer dizer, ele vai ser obrigado a ficar dentro de casa toda a vida porque eu não quero sair. Ou então toda a vida ele vai ter que sair sozinho, igual solteiro, porque eu não quero sair, aí fica meio complicado. Por isso, que presta bem atenção, eu sempre oriento esse pessoal aqui. Eu não sou contra o casamento, não, igual o apóstolo Paulo, não, gente. Não pensa que eu sou contra, não. Mas pensa direitinho antes de você casar. Porque se você casar, não é só você, você vai ter que agradar a pessoa que está com você também. Você já viu isso lá em 1 Coríntios? O homem vai ter que agradar a mulher vai ter que agradar o homem. Você não vive só para você. Não é eu casei, eu escolho a cor da casa sozinho. Não, você tem que. Seu parceiro, o que você acha da gente botar? Você está entendendo? O que você acha dessa cor? Não é mais você sozinho. Entendeu como é que funciona? Você agora tem outra pessoa, você vai ter que se entender. Conversar, entrar num acordo. Bom, o que você acha? Já que você pode ficar em casa, esse final de semana a gente vê um filmezinho em casa. E já que eu gosto de sair, semana que vem a gente sai um pouquinho. Tem que revezar isso aí. Senão fica um negócio meio egoísta. Eu. Isso vai desgastando o casamento. Deus está falando, a pessoa não obedece, começa a dar ruim. Porque o diabo entra nesse meio. Entendeu? Eu sou viúva, faz 3 anos. Eu não tenho intenção de casar novamente, porque eu amava o meu esposo. Se eu pudesse ter alguém do meu lado, eu gostaria de ter ele. Já que ele não está aqui, eu não tenho vontade de ter mais ninguém. Só que, mesmo que eu tivesse casado, eu pensaria muitas vezes. Mulher precisa ser submissa ao marido. Eu não quero, Deus que me perdoe. Então, para que você casou? Se você casou, você vai ter que seguir os protocolos da Bíblia. Que se você não seguir o protocolo da Bíblia, o diabo vai entrar nesse casamento. Pode ter certeza disso. Você vai estar dando lugar para o diabo. Pastor, Deus falou, não pode sair. Então, pensa direitinho. Se você casar, seu marido, seu namorado quiser sair, tomar um sorvete, e aí? Não é mais só sua vontade. Entendeu? Como Natasha ali gosta de ficar em casa vendo livro. Casou, vai ter um dia de ver o livro, vai ter que ver um dia de sair com a família. Casei com meu filho. Você tá entendendo? Gosta de ver o livro, mas será que o parceiro dela vai querer ficar em casa vendo livro? Todo sábado. Final de semana tem isso também, entendeu? Então a gente vai para casar, a gente tem que pensar direito. Vai ter que haver uma concordância, Luzia. É isso aí, os dois são um só. Essa semana a gente vai fazer isso aqui. Que você gosta, mas semana que vem a gente já vai fazer. Aí a gente faz aquilo que você gosta. Você tá entendendo? Senão vai dar ruim, porque um fica satisfeito e o outro não. Pra mim tá ótimo, tô dando futebol, tô dando desenho na televisão, não gosto de ficar em casa. Ih, que vidão, traz açúcar aí, mulher. Mas a mulher não tá satisfeita, a mulher quer ir passear.
de todo o coração, tá? Pastor não pode mentir, não. Às vezes eu não saía, assim, sabe? Por mim eu não saía. Eu ficava em casa, mas meu marido, não, pô, a gente tem que passear um pouquinho, né? Aí eu pensava no meu coração, porque você, quando tem o Espírito Santo, você pensa, coitadinho, pra mim tá bom, mas coitado, de repente ele quer passear, não é moda, né? Fazer um lanchinho com a esposa dele e tal. Então, eu não posso ser egoísta, tem que pensar nele também. Tá, pô, a gente vai lá, ele quer tanto sorrir bem. Você não tá entendendo? Senão você não agrada a pessoa que tá falando, só eu. Primeiro eu, segundo eu, 13º sou eu, aí fica meio complicado. Entendeu? Pro homem, a casa é uma novidade, que ele trabalha muito. Então quando ele está em casa, que refrigério. Mas para a mulher, a novidade é passear, porque ela já fica em casa o mês todo, limpando, lavando totô de criança, totô de cachorro. Então ela quer passear, porque é muito, entendeu? E a gente tem que ter esse entendimento, para agradar os dois, senão fica meio complicado. Então ela está falando aqui. Ele está falando aqui, ó, lá no Efésios 5, versículo 22. Ele está dizendo, aos deveres domésticos, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Vamos dar uma paradinha aqui. Sujeitar não é uma escravidão. O homem tem que entender isso. Às vezes tem homem que acha que a mulher é sujeita, ele quer mandar, a mulher quer gritar com a mulher. Não. Jesus, ele foi bem claro quando ele falou para você amar a sua esposa. E outra coisa, existe um versículo que diz que o homem não é sem a mulher e nem a mulher sem o homem. Porque meu pastor costuma dizer que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Você já viu cabeça sem pescoço? Por quê? Porque a mulher foi criada por causa do homem, sabia disso? Primeiro existe o Adão, só que Deus viu que o Adão estava se sentindo sozinho, então ele criou a Eva por causa do Adão, criou a Eva para o Adão. O Adão foi criado do pó da terra, a Eva foi criada da costela do Adão, por isso que os dois é um só. Então a mulher foi criada por causa do homem, e o homem também foi criado por causa da mulher, porque o homem nasce por onde? Por uma mulher. Então o homem e a mulher são dependentes um do outro, nenhum é mais do que o outro. Você entendeu? A mulher foi criada por causa do homem, e o homem também só veio no mundo por causa da mulher. E a sujeição que ele está falando aqui não é que a mulher é uma empregada, não. Ela deve ser submissa, é obediência. Às vezes a mulher ela quer tomar o lugar do marido dentro de casa. Ela que dá as ordens, ela que manda tudo, e aí ela está mudando a Bíblia. Você está entendendo? Que o homem é o cabeça agora. O homem como cabeça da mulher, ele tem que perceber o que ele está ensinando para a mulher. Tem mulher aí que se for seguir a cabeça do homem, misericórdia, ela vai desviar. Tem homem que não gosta nem que a mulher vá para a igreja, coisa séria. Mas a cabeça dele está muito ruim. A cabeça dele está muito ruim. Então o homem tem que estar com uma boa cabeça para poder orientar a mulher dele. A mulher quer discutir, a mulher quer bater boca. Não é para você fazer isso, é para você orar. Mulher, vou a tal lugar amanhã. O marido, mas eu acho melhor amanhã não, porque amanhã chega e resolver um negócio e tal. Não, mas eu vou assim mesmo. Ela está errada, porque a Bíblia diz que a mulher ela deve ser submissa ao seu marido. Ela tem que orar, entrar numa acordo ali com ele, porque se ela peita o marido, eu vou e acabou, ela pulou para lá, pegou para lá. E isso aqui, pastora, você vive isso aqui? Não, porque eu sou viúva. Mas a época que o meu marido
isso aí. O meu marido uma vez falou para mim, Fabiana, eu não posso ir no monte com você durante o dia, então você pode ir lá orar, né? Eu vou impedir você de buscar Deus. Mas faz o seguinte, quando você vê que está começando a anoitecer, você desce, não fica lá em cima do monte à noite não. E eu orava lá no monte, quando estava uns minutinhos para as 6, que começava a ser, eu desci no monte. Ele não estava lá, ele estava no trabalho. Você entendeu? Mas eu precisava obedecer a palavra. Você entendeu como é que funciona? Às vezes meu marido saía do trabalho e falava, não, mais tarde a gente vai em tal lugar e eu queria usar aquela blusa assim, assim, assim. Tem que você dar uma lavadinha nela para eu. E eu ficava com aquilo na cabeça, não posso esquecer da blusa. Porque às vezes a mulher tem uma intimidade com o marido, então ela acha, amor entende. Só que Deus, você desobedeceu Deus. O amor entende, mas e Deus? Você está entendendo? O amor entende Deus. É uma desobediência. E Satanás sabe que eu desobedeci. Se não, gente, eu tinha muito cuidado com isso. Às vezes ele saía atrasado e não deu tempo de eu colocar milho lá para minha galinha. Você coloca lá para mim milho na água. Tá bom, vai ficar com aquilo na cabeça, botar um milho para galinha. Não posso esquecer. Você está entendendo? Porque é uma obediência. Eu obedecendo ele, eu estava obedecendo a Deus. Você entendeu como é que funciona? Eu sempre tive o costume de orar aqui na igreja. Às vezes eu vinha orar aqui na igreja, ele falava assim, Fabiana, você pode orar lá na igreja. Mas quando batesse 10 horas, você sobe. Você não fica lá na igreja sozinho, não tarde, porque aí a rua começa a ficar deserta. Sabia que até hoje eu tenho esse costume. Eu venho aqui orar na igreja, quando dá 10 horas eu vou embora. Até hoje eu tenho esse costume. Ele não está mais aqui, mas ficou comigo. Uma vez a Natasha, a Yasmin pediu um negócio. Mãe, posso andar de bicicleta aqui no pátio? E Natasha estava com a igreja fechada. Aí eu falei, Natasha, abre ali a porta da igreja para Yasmin brincar aqui no pátio. Ela falou, mãe, meu pai não deixa. Meu pai falou que quando eu estivesse aqui na igreja, sozinha, com a Yasmin, que é para me manter a igreja fechada. Aí eu falei, aí a Yasmin falou assim, mãe, começou a chorar, deixa, mãe. Eu falei, mim, a mamãe, deixa eu te ensinar uma coisa. A palavra de Deus diz que a mulher ela deve ser obediente ao seu marido. Então o seu papai não deixa. Depois, quando eu tiver um tempo aqui, que agora eu tenho que sair, mas quando eu tiver um tempo, até fico com você aqui. Mas o papai falou, não. Se eu falasse, não, pode deixar, nada a ver, sabe o que o papai estaria fazendo? Além de eu estar desobedecendo, eu ia estar ensinando a ela a desobedecer o marido dela quando ela crescer. Que ele está ensinando totalmente errado, você está entendendo? Eu estaria errando do lado, eu estaria pecando e ela também ia entender isso. Não é bem assim não. Já meu marido sempre falava, não funciona assim. Gente, a Bíblia, para muitas pessoas hoje em dia, sabe o que ela é? Careta. Porque a pessoa não quer obedecer a verdade, mas para você ser feliz, só obedecendo a verdade. Jesus disse assim, céu e terra passará, mas minha palavra não voltará vazia, ela não passará. Quando meu marido estava vivo, eu estou falando para você, eu vivia isso aqui. Eu procurava um passo obedecer meu marido. Aquilo que ele queria, que eu via que não era legal, sabe o que eu fazia? Eu ia orar. Eu derrubo o coração dele ali. Isso que ele está querendo não é legal, tal. E Deus mudava o coração dele. Então, ele está falando aqui, vamos lá. Ele está falando aqui, no 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. E vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Vamos dar uma paradinha aqui? Amar. Pastor, o que é amar? Você quando ama, amar não é palavra, amar é atitude. Eu vou te dar um exemplo de amor. Jesus Cristo, Ele nos amou tanto que Ele se entregou para morrer no nosso lugar. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito para que
pereça, mas tenha vida eterna. Amar não é palavra, gente, é atitude. Você pode demonstrar que você ama sem palavras. Como está lá no 1 Coríntios, 1 Pedro, né? Que a mulher, ela precisa ser submissa ao marido e tal, para que a fim de que aqueles que não obedeçam a palavra sejam dois sem palavras. Então, amar não é palavras, amar é atitude. Você quando ama, você pensa 2 vezes antes de magoar a pessoa, antes de ferir a pessoa. Você pensa antes de falar, para ver se aquilo ali que você vai falar não vai machucar a pessoa. E você, o amor, ele não é egoísta. Você pensa na parte da pessoa também. É onde eu estou falando para você. Às vezes, não estou muito afim de sair, não. Você não entende que a outra pessoa precisa de você. Você leva a pessoa para passear, para andar, porque fica chato. Então, mas eu dou liberdade para a pessoa ir sozinha. Mas é muito chato a pessoa casar e só andar sozinha. Tá entendendo? Como se fosse solteiro. Daqui a pouco mexe com a mulher na rua, você vai reclamar. Você não pode reclamar. A pessoa está vendo ela sozinha o tempo todo, vai achar o quê? Não tem marido. Toda vez que eu vejo, estou vendo sozinho, você está entendendo? É meio complicado. A mesma coisa também é o marido. Então, o que acontece? A gente tem que pensar direitinho. O amor não é egoísta. Você pensa na parte do outro. Você se coloca. Vou te explicar como é que eu amo. Você se coloca no lugar do outro. Você pede a Deus, Deus me ajuda a ter entendimento para me entender o sentimento daquela pessoa. Você entende o que aquela pessoa passa. Sabe quem era assim? Jesus. Jesus, quando entrou naquela cidade de Naim, ele viu aquela viúva chorando. A Bíblia diz que ele sentiu íntima compaixão. Ele sentiu a dor que aquela mulher estava sentindo. Então, quando você ama, você consegue entender o outro. Você entendeu? Pô, espera aí, não é bem só a minha vontade. É a vontade deles também. E família, preste atenção, você tem uma família. Irmão, se você tem uma família, você precisa dar atenção, ter tempo para dar uma atenção à sua família. Você possui uma família, gente. Casamento requer atenção. Não adianta, casou, deixa para lá. Não. Às vezes a pessoa quer sair, quer tomar um sorvete, quer conversar com você. Nem tudo desculpa o termo, tá? Você que tem criança aqui, nem tudo é cama, não, gente. Não, já está satisfeita, já falando, não é isso não, amor. A gente, a pessoa às vezes quer sair, quer conversar um pouquinho, quer abrir o coração, quer conversar sobre os planos. É um companheiro, uma companheira. Meu pastor sempre costuma falar, a parte íntima é o complemento, não é o casamento, não é o amor, é o complemento do casamento. É como se fosse assim, arroz e feijão. Aí tem lá uma misturinha, complemento. Você está entendendo? É mais ou menos assim, mas o casamento todo não é só isso. É uma amizade, uma compreensão. O casal tem que ter um tempinho para o outro. Às vezes a mulher casa, só tem tempo para os filhos. Você está entendendo? O marido chega no trabalho, vai ensinar o dever da escola. Nós não tem tempo para o marido. O marido fica lá jogado lá de lado, tá entendendo? É correria, sabe? Quando tem filho é assim mesmo, mas a pessoa vai ficando bem carente. Perdeu a mulher. Você está entendendo? Assim também, às vezes, é o marido, correria de trabalho, não sei o quê, ele quase não tem tempo para nada, vai deixando, vai esfriando, aí o diabo vai entrando nesse casamento. Eu, quando fui lá no Pastor Mota, eu acho que no último jantar de casais que a gente foi lá, teve uma peça de teatro sobre casal, falando justamente isso. O diabo começou a entrar ali, ó. O casal não tinha mais tempo, aí daqui a pouco o diabo já começou a trabalhar. O marido vai se afastando da mulher, e às vezes o diabo já vai botando aquela caraminholinha na cabeça da mulher, né? Só vai ter outro negócio. Aí daqui a pouco vai trabalhando em cima daquilo ali, e quando não é isso também é o marido, então isso vai gerando
Mananá no culto, né, Lê? Vai quebrar a cara se algum homem quiser elogiar a Giane na rua. Porque eu já elogio bastante em casa. Se ela ouvir na rua, não vai ser novidade nenhuma para ela. Porque tem mulher aí, irmão, que só ouve elogio na rua. Do marido mesmo, ela não ouve elogio. Aí fica meio complicado. E a mesma coisa é o marido. Tem marido também que só é elogiado na rua. Em casa, o marido nunca presta. Tudo que ele faz não tá bom, entendeu? Não é legal. Às vezes o homem se mata lá, faz um trabalho bonitão dentro de casa, não tem nem. Poxa, ficou bom, ficou bonito, entendeu? Tem que elogiar, gente. Não custa nada, você precisa regar aquilo ali. Então, isso são coisas que às vezes você vem para a igreja, você ouve isso, aí você foi da cadeira para ajudar, não. Deus está me usando para ajudar você. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, eu não vou citar nome. Aí eu falei assim para a pessoa, eu falei, filho, quando meu esposo faleceu, eu estava conversando sobre meu esposo. Quando meu esposo faleceu, sabe qual é a única coisa que eu me arrependi muito? Aí a pessoa falou o quê? Eu falei, eu me arrependi de não ter vivido mais coisa com ele. Lugares que a gente queria ir, que a gente não foi, ficou deixando para depois. Coisas que a gente queria, lugares que a gente queria ter conhecido, coisas que a gente queria ter feito, que a gente não fizemos, como deixando para depois. Ele morreu e a gente não fez. Às vezes por correria, trabalho, aquela coisa toda. Então, a gente tem que dar valor à pessoa enquanto ela está do nosso lado. Levar a pessoa para passear e tal. Aí a pessoa ficou, eu conversando com a pessoa, sabe quando a pessoa sai do planeta Terra? Eu estava conversando com a pessoa, quando eu olhei, a pessoa estava assim. Sei lá, acho que ela estava analisando o que eu estava falando. Né? Falei, tá bom. Vou lá, pessoal. Aí daqui a pouco, aquela pessoa, eu não observei, eu sei porque é uma pessoa mais ou menos próxima, que eu percebi que a pessoa quase não saía. Daqui a pouco, quando eu vi lá no Face, lá, a pessoa estava com a família. Tinha um montão de foto passeando com a família. Eu falei, a pessoa pegou aquele conselho, pegou aquela visão meu. Você foi pra cá, levou a família para passear, e foi pelo visto, estava todo mundo feliz, todo mundo sorridente, você está entendendo? Às vezes a pessoa sente falta disso, senão a pessoa fica uma prisioneira do seu lado, ou um prisioneiro do seu lado. Esquisito isso, porque a pessoa não quer ir sozinha, eu também. Se meu marido falasse para mim, eu não vou lá em tal lugar, numa festa, numa praça, mas você pode ir sozinho, pois é muito chato para mim, eu fico sozinha, eu tenho marido, você não está entendendo? Vou andar sozinho para cima e para baixo com o marido, gente, é brincadeira, né? Não era legal, a mesma coisa é o marido, né? Eu quero ir, não, mas eu não estou aqui, não vai você sozinho, poxa, mas ele vai sozinho. Aí chega lá, os casalzinhos tudo de braço dado, comendo pizza, passeando, a pessoa sozinha. Não pode arrumar uma outra companhia para ir com ela, porque ela é casada. O que vai fazer? Rapaz, ela lancha ali sozinha. Gente, você já parou para pensar nisso? Você botar do lado da pessoa? É isso, gente. Ele está falando, amai a vossas esposas. Você, quando ama, você pensa na pessoa. Você tem família? Tenho. Tira um tempinho para sua família. Pastor, eu estou sempre sentado para sair. Então, bota um programa lá legal. Vai rir um pouquinho com a sua família. Vai assistir um filme. Glória a Deus. Dá atenção à pessoa que você ama. Essa vida aqui, gente, é passageira. Eu achava que eu ia ficar muitos anos com meu marido. Cadê meu marido? Você está entendendo? Se eu tivesse ele aqui hoje em dia, eu faria tudo diferente. Entendeu? Eu tiraria mais tempo para nós dois. Entendeu? Mesmo na correria. Então a gente não sabe até quando a pessoa vai estar do nosso lado. A gente tem que dar valor enquanto a gente pode. É a mesma coisa, filhos. Tem gente que fala, pastor, meu filho pede que a mesma coisa. Eu não sei o que eu faço com meu filho. Primeiro você tem que orar. Porque a rebeldia é um espírito. Mas tem pais também que são meio grossos com os filhos.
E a palavra, a Bíblia diz que a palavra, ela é poder de vida e de morte. Se você amaldiçoar seus filhos, já era. Ai, você é preguiçoso, não pode fazer nada, você é burro, acabou. Que você tacar a maldição todinha, vai pegar. Deus me livre e guarde, que Jesus me guarde de amaldiçoar meus filhos. Eu não sou mais santa do que ninguém, não, mas todo dia eu abençoo meus filhos. Eu vigio muito que eu falo com eles. Que se eu falar, eu sei que vai ser o que eu falei. Entendeu? Então a gente tem que ver. Tem pais que às vezes não dá carinho, amor aos seus filhos. Isso não é legal. Você tem que amar a sua família. Ah, poxa, mas ele não me ama, me trata como um bicho. Por isso que você tem que amar, para você ensinar eles o que é o amor. Entendeu? Eles vão ver isso em você, vão aprender o que é amar. Agora, se ninguém amar dentro de casa, não tem nenhum exemplo de amor aí. Como é que eles vão aprender? A gente ama Jesus por quê, gente? Vamos ver quem sabe sair da vida. Ele nos amou primeiro. A gente aprendemos com ele o que é o amor. Assim é a nossa família. Eles vão aprender a amar com você. Está te tratando mal? Tá, trata a pessoa bem. Tinha uma época, às vezes a pessoa pensa que a minha família está com Jesus. Sempre foi assim não, né? Teve uma época que Natasha e eu se entendia, né? Assim, quando a gente começou, Natasha não era liberta. Hoje em dia a Natasha é liberta, mas a Natasha não era aquela época. E eu também não tinha muita sabedoria, estava convertida. Gente, misericórdia, Natasha, o inimigo às vezes usava ela lá, teve uma época que ela tomou ódio de mim. Ódio de mim. Engraçado que depois que eu aprendi com Jesus, antes eu discutia, debatia, tomava celular, botava de cartinho, nada disso me andava. Depois que eu aprendi com Jesus, de tanto meu pastor falava, não discute, ora, não é assim e tal. Não é assim que a gente vai vencer, a gente vai vencer no mundo espiritual. De tanto Jesus bater naquela tecla comigo, Jesus insistiu comigo. Eu gravei, tá, gente? De tanto que Deus insistiu comigo, eu gravei. Lucas 6, 27. Lucas 6, 27. Amai a vós os inimigos, fazei o bem àqueles que nos aborrecem. Orai pelo que nos persegue. Aí o diabo usava ela contra mim para me tratar mal. Aí eu ia na rua, sempre lembrava dela. Eu não estou assim que ela gosta. Eu sempre procurando agradar ela. Aí eu chegava lá, que eu estou assim para você, tá, bota aí. Eu botava lá devagarinho. Aí você fala assim, eu duvido se um filho meu falasse, você não vira a mão na cara dele. Então, assim, é desse jeito que você nunca vai conseguir apagar o fogo com fogo. Você só consegue apagar o fogo com a água. Você só consegue vencer o bem, o mal com o bem. Você só consegue vencer o ódio com o amor. E aí ela dava aquela explosão, deixava o bolso lá. Você está entendendo? E aos pouquinhos ela foi percebendo que ela me tratava mal, eu tratava ela bem. Ela me tratava mal, eu tratava ela bem. A Bíblia diz que pedra é água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, o amor vem de tudo. Até que essa atitude minha que foi despertando ela, não foi isso? Vem cá rapidinho, falar só um pouquinho sobre isso. Eu sei que a gente já está em cima da hora, vem cá. Não, é sério, eu queria que você prestasse atenção nisso, porque de repente você tem um filho, você quer bater de frente com ele, você acha que com raiva, com ódio, você vai libertar a pessoa. Não é assim, gente. Aprenda a agir por amor, que você vai conseguir vencer. Glória a Deus, fala aqui. É minha filha, mas hoje em dia ela liberta, tá, gente? Ela não pode mentir, você sabe que não. Maldade, não fala a verdade. Ela sabe quem é o pai da mentira. Não, conta aí como é. Bom dia, Pai do Senhor, novamente, gente. Então, exatamente tudo que ela falou, gente. Eu conheci Jesus, né, através da minha mãe, porque assim, eu ia na igreja muito de vez em quando e às vezes eu prestava atenção na palavra. Então, como a minha mãe disse, né, a gente se arranhava muito, nossa relação era muito
E aí, quando a gente entrou para a igreja, o diabo, né, colocou um ódio mesmo no meu coração a respeito da minha mãe. Eu sentia raiva quando minha mãe estava conversando, falando com alguém, às vezes falando da palavra e tal. Eu sentia muita raiva. E aí, a gente, no início, ela, autoridade de mãe, ela brigava comigo, me colocava de castigo, tirava meu celular e tal. E a gente debatia mesmo, discutia mesmo e tal, eu batia de frente. Aí ela foi aprendendo a palavra de Deus na igreja, aí ela começou a me tratar diferente. Aí eu brigava, né, eu falava e tal, e ela não respondia, ela ficava em silêncio e começou a me tratar assim bem. E eu fiquei tipo, meu Deus, estou prestes a morrer, alguma coisa que está muito estranha. Então assim, ela começou a tratar muito bem, né? Aí é igual ela falou, ela ia lá, comprava o doce, o meu preferido, gente, na dúvida de amendoim, tá? Ela comprava o doce preferido, ela fala, aqui, trouxe assim, ó, tá, coloca aí. Aí, só que quando ela saía, aí eu olhava pro doce e eu ficava assim, como, né, gente? Como ela pode fazer o bem pra mim se eu discutir com ela, respondi, gritei e tal. E aí eu lembro que quando a gente brigava, que eu ia pro quarto, né, o Espírito Santo, ele sempre fala no nosso coração. E aí ele ficava, ó, isso que você tá dizendo tá errado, é tua mãe e tal. Só que aí, como ela discutia comigo, eu apresentava as minhas razões. Não, mas ela falou isso também, que ela fez isso, e que não sei o quê. Só que quando ela começou a me tratar diferente, eu lembro até hoje, nitidamente, que eu fui pro quarto, tinha acabado de falar, eu brigar lá sozinha. Eu fui pro quarto e aí eu fui apresentar as minhas razões. Eu ouvi essa voz, né? Tipo, ó, tá errada, era sua mãe e tal. Calma aí. E não tinha nada o que dizer. Realmente minha mãe tinha mudado, ela não tinha feito nada assim, né? Eu que tava ali na rebeldia e tal. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, me convencer, né? Do meu pecado, de que eu realmente estava errada, que ela era minha mãe e tal. E aí a forma dela me tratar foi que me apresentou Jesus. Falei, caramba, Jesus é amor, é diferente realmente. Aí que eu comecei a despertar e ter aquele interesse de ouvir a palavra, de conhecer a palavra de Deus. Aí eu comecei a ir para a igreja e eu lembro até uma vez que a minha mãe sempre orava a gente, só que ele estava dormindo. Só que nesse dia eu acho que eu tinha discutido, né, sozinha, né, mas falei algumas coisas para ela. E aí eu estava deitada na cama, só que eu ainda não tinha pegado no sono. Aí eu vi ela vindo com óleo ungido, deitei de óleo ungido, e foi orar meu irmão. Aí começou na minha mente, claro que ela vai orar meu irmão, né? Meu irmão é perfeito, filho maravilhoso, que não sei o quê. Ela vai nem querer orar por mim, que não sei o quê. Minha mãe não deve nem gostar de mim, do jeito que eu ajo e tal. Aí, e aquilo tudo, né? O inimigo fala na nossa mente, né? O inimigo tenta jogar um contra o outro. E aí quando ela terminou, ela veio e foi me orar. Eu senti ela me ungindo, né? Eu fiquei tipo, correndo com isso todo domingo. E ela me orando lá, orando. E eu só sei quando minha mãe saiu, que ela voltou pro quarto, eu comecei a chorar ali. E eu falei, caraca, realmente minha mãe me ama, tá me tratando bem. E aquilo ali, né? Falei, eu preciso mudar. Aí que eu despertei pra mudar, né? E aí eu parei de discutir, orando, né, gente? Comecei a orar ali, eu vi a palavra para aquele mal sair da minha vida. Aí hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma relação abençoada, né? Hoje minha mãe é minha melhor amiga e a gente conversa e Deus me livre, né? De responder ou fazer alguma coisa. Eu não sou perfeita, tá, gente? Não
pessoa quando a pessoa te ama. É fácil você tratar uma pessoa bem quando ela te trata bem. Mas só que Jesus falou que se você fizer isso, até os incrédulos faz. Se você amar só os que te amam, até as pessoas lá de fora fazem isso. Se você tratar bem só os que te tratam bem, os de lá de fora também faz isso. Você tem que ser perfeito igual ao seu pai. Você tem que amar os seus inimigos, fazer o bem a quem te faz mal. Porque ele faz a chuva cair sobre os justos e os injustos. E se nós estamos aqui, é porque Jesus nos amou ainda no pecado, inimigo da cruz de Cristo. Então você precisa aprender a amar as pessoas antes de elas serem libertas. Às vezes você quer amar a pessoa já santa. Mas como é que você vai libertar a pessoa desse jeito? Glória a Deus, eu aprendi isso. O diabo usava para meu diabo. Não vou cair nessa, não. Vou amar minha filha. Vou fazer igual Jesus falou. Vou amar ela, vou tratar ela bem. Uma hora ela vai ver Jesus em mim. Foi assim que eu ganhei Natasha para Jesus. Foi assim que eu ganhei meu marido para Jesus. Meu marido não foi também com um bate-boca, não, tá? Ele me humilhava, me pisava. Eu ia lá e botava ele bem. Uma vez ele fez um negócio comigo, me humilhou. Aí eu fiquei quietinha assim, olhando para ele. Aí fui para a cozinha, fiz um cafezinho, preparei um lanchinho, fui lá e levei para ele. Aí quando eu chamei, tomei a ele pegou o lanche, ficou olhando para minha cara. Eu lembro disso até hoje. Ele falou assim: por que você faz isso? Eu falei: faço o quê? Por que você está fazendo isso? O que eu estou fazendo? Porque eu te trato tão mal e você continua me tratando bem. Sabe o que ele falou para mim? Eu não mereço que você me trate assim. Ele falou isso, ele sentiu que o que ele estava fazendo estava errado. Você entendeu? Mas sabe o que ele falou para mim? Eu sei que ele exagerou. Quem dera que isso fosse verdade, mas eu vou chegar lá um dia. Nem que seja o último dia da glória. Ele falou assim: ó, Fabiana, hoje em dia eu vejo Jesus em você. Ele falou isso para mim. Você mudou muito, eu vejo Jesus em você. Porque ele me humilhava, mas eu tratava ele bem. Jesus falou isso: fazei o bem àqueles que nos apoiam. Se o seu inimigo tem fome, dá de comer para ele. Se ele tem sede, dá de beber para ele. Fazendo isso, você amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Você vai vencer aquele demônio. Agora tem pai, mas você quer odiar, você quer ir no grito, quer ir na força, você acaba odiando. Olha o que o diabo faz na mente do filho. Viu o que fazia na mente dela? Entendeu? A minha também. Eu, quando era mais nova, o diabo ficava: sai de casa, não que sua família não te ama, vai cheirar um negocinho com suas amigas aí. Aqui ninguém te entende, você nunca presta. Vê se lá no meio das suas amizades lá você não presta. Você não é sempre legal. Lá você é legal, mas com seu pai você nunca presta, sua mãe nunca presta. Vai cheirar um negocinho. Daqui a pouco o filho se revolta, sai e você perdeu a batalha, porque você não soube fazer do jeito que Deus está falando. Entendeu? Funciona desse jeito. Vamos orar em nome de Jesus? Se vocês trouxeram dízimo, oferta, vocês podem estar entregando aqui na frente. Glória a Deus. E vamos orar. Zuzu, Zuzu. Deus abençoe, Zuzu. Vamos que vamos, Zuzu. Vamos orar então em nome de Jesus? E o casamento, gente, põe esse conselho em prática. Eu conheci um homem que ele estava andando de quarto dentro de casa. Que isso, pastor? Sério? Atacou um espírito lá de enfermidade dele. Pastor, qual era o motivo? Ele maltratava muito a sua mulher. A Bíblia diz que o homem que maltrata a sua mulher, a oração dele não sobe. Você já viu isso? Lá no 1 Pedro 3, 24. Não sei se você já viu isso. Lembra? É muito sério. Então, para a sua oração ser atendida direitinho, tudo certinho, tá também. Pastor, mas minha mulher parece um monstro. Mas, gente, se você não demonstrar Jesus para ela, ela sempre vai parecer um monstro, que ela não conhece outra coisa. Você está entendendo? Sério, gente, você não tem ideia que eu já passei na minha vida. Uma vez meu marido saiu de manhã, eu falei: filho, não tem. Eu tinha lá na geladeira lá, eu costumava pegar uns peitos de frango, cortar, ficar só aquela
e peguei e joguei a carcassinha fora. Aí eu cheguei perto dele e falei assim: filho, você vai trabalhar hoje de manhã? Eu queria avisar você se você arrumar um dinheirinho que não tem mistura pra gente fazer com as crianças. Tem não? Não. Tá bom, vou deixar comigo. Irmão, ele foi lá no lixo, pegou aquela carcassinha toda suja de barro, que não era ele, né? Você tem que entender que a sua luta não é carne nem sangue. Quando você está orando por uma pessoa, o diabo fica revoltado, faz a pessoa se levantar contra você. E eu estava caminhando com Deus, ele ainda não era liberto. Ele pegou aquela carcassinha e botou em cima do armário ali, ó, mistura para vocês comerem, faz de vocês. Ficou do lixo. Eu, tá bom, obrigado, Deus abençoe. Sério, irmão. Aí foi trabalhar. E você, quando chegou, eu jogava a carcaça na cara dele, tá vendo? Por isso que eu tô te falando, você tem que mudar o jeito. Você já ia pagar o mal com o mal. Não. Por isso que ele se converteu. Meu marido saiu do mundo das drogas. Ele cheirava que era uma coisa. Eu botei as fotos no. Quem viu a foto nos status do Zap? Você viu lá as fotos minhas dele, antes e depois? Eu botei lá. Depois a gente era viciado lá. Meu marido comia cocaína. Bebia que era uma coisa, foi liberto. Entendeu? É isso, os humilhados serão exaltados. Não estou nem aí que o diabo usou ele para fazer lá naquele dia. Eu só sei que ele perdeu o feito, porque ele está lá na glória. Aquele lá eu ganhei para Jesus. Glória a Deus. Amém? Ele perdeu, teve que bater em retirada, perdeu a batalha dele. Foi embora salvo, com a glória de Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor por este conselho, por essa palavra que o Senhor nos ensinou nesta manhã. Pai, que até eu aprendo com o Senhor, que a cada dia o Senhor nos ensine a cuidar cada vez mais daqueles que o Senhor coloca na nossa vida. Não é só a família não, Pai, amigos, né? Que a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Que o Senhor ia cuidar de cada um e que o Senhor ia nos ensinar a vencer todas as batalhas usando as suas armas. Pai, eu oro por essa família que não vai bem, que o casamento não está bem, que os filhos, Pai, não tá havendo uma compreensão, um carinho, uma amizade entre os filhos e os pais, ou os filhos e as mães. Pai, que o Senhor ia tirar do meio do casal, do meio da família, esses espíritos de demônio que trabalham querendo jogar um contra o outro dentro de casa. Eu, em nome de Jesus, eu estou amarrando e paralisando esse espírito e exijo que solte a vida de cada pessoa. Assim como eu exijo que saia da saúde de cada pessoa. Vai embora. Pega todo o seu mal e não volta mais em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando cada um deles. Peço que o Senhor receba os dízimos e as ofertas. Pai, e eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor cumpra a sua palavra. Como o Senhor disse, os que me amam, eu honrarei. Cumpra com o Teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Gente, agora a gente está no começo do ano, em fevereiro. Eu gostaria de pedir perdão a vocês, tá? Porque a gente andou bem descontrolado esse ano passado, mas a gente vamos fazer o possível para regularizar o horário do culto. Está começando um pouquinho tarde e terminando um pouquinho tarde, mas a gente vamos reorganizar isso aí para a gente estar saindo um pouquinho mais cedo. Glória a Deus, chegando um pouquinho mais cedo e saindo também um pouquinho mais cedo, em nome de Jesus. Tá? Deus abençoe e tenha um excelente domingo em nome de Jesus. Gente, se vocês quiserem falar comigo, eu vou estar aqui na frente, tá? Vocês podem vir aqui, fique à vontade. Deus abençoe o pessoal do Face aí. Excelente domingo em nome de Jesus.